Meus amigos, minhas amigas, para mim é uma alegria poder estar recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana, que para mim, Dr. Mário, é uma alegria poder iniciar essa primeira conversa franca de temas que é o nosso cotidiano, da sua luta à frente do sindicato, que eu posso dar testemunho e do que eu me deparo no dia a dia da Assembleia. Obrigado, meu amigo, pela presença, a palavra é sua. Eu que agradeço e é uma honra, como eu já disse aí na abertura, estar aqui com você, deputado. Nós da saúde temos muito que, não só os médicos, mas o pessoal da enfermagem, de todas as categorias da saúde, que são muitos, técnicos de raio-x, maqueiros, pessoal que dá apoio administrativo nas unidades de saúde, tem muito que agradecer a sua atuação em prol da melhoria das condições de trabalho desses profissionais e, consequentemente, da saúde da população. Meu amigo, eu começo lhe perguntando como é que está a questão hoje. Estou sabendo da dificuldade do sindicato de fiscalizar as unidades de saúde do Estado, certo? Uma palavrinha aí para o pessoal entender bem o que hoje está acontecendo, doutor Mário. Então, Wilker, é bastante importante essa sua pergunta, porque em agosto agora nós faremos 1 ano de comemoração desse absurdo, né, que é uma proibição do governo de Estado, especificamente da Secretaria de Saúde do Estado, né, através da sua assessoria jurídica. Num determinado momento, em agosto do ano passado, fizemos um pedido, porque até então, Wilker, nós sempre fiscalizamos, e você teve oportunidade algumas vezes de ir com a gente, e outras vezes nós fomos também seu convidado. Nós fazemos um ofício e fazemos uma fiscalização, uma visita planejada, né? Que não é o ideal, conforme eu já ouvi você dizer. Mas para evitar problemas, a gente sempre fez dessa maneira e até então estava dando certo. E de repente, não sei por que cargas d'água, ou talvez porque passamos a incluir na visita alguns questionamentos sobre número de funcionários da unidade, quantos são terceirizados, quantos são estatutários, né? Valores, né, que aquela unidade dispensa para pessoal e para insumos, né? Ou seja, tendo uma ideia do que é realmente aquela unidade, uma coisa que inclusive você faz muito bem, né? E isso parece que incomodou a gestão. E a partir daí fizeram um parecer na assessoria jurídica da SES, né? E dizendo que a gente não teria mais essa prerrogativa de visitar ou fiscalizar as unidades de saúde, até porque eles entendiam que a maioria dos profissionais médicos que lá trabalham não são sindicalizados, né? Isso não procede, alguns profissionais não são sindicalizados, outros são, né? Mas independente de ser sindicalizado ou não, o sindicato tem a obrigação, o dever, e está previsto no Estatuto, e é uma prerrogativa prevista na Constituição Federal e na CLT, né? Isso não há nenhuma dúvida. Quiseram, num determinado momento, dizer que nós estávamos tendo alguns procedimentos irregulares, vamos dizer assim, tipo um testemunho de um acompanhante sobre a situação daquele paciente naquele momento, ali numa maca, às vezes no chão, como você já presenciou, e eu também, e a pessoa ali desesperada querendo uma solução para o problema do seu paciente. Ou o próprio paciente espontaneamente, né, e com autorização dele, falando sobre a sua situação. E disseram que isso seria irregular. Nós nunca fotografamos ou filmamos ninguém que não tivesse nos procurado ou se oferecido para dar o seu testemunho sobre a situação daquele seu problema de saúde. E isso muitas vezes trouxe desconforto para o Estado, porque tem que providenciar a solução, e me parece que principalmente esse governo, infelizmente, não quer dar solução para nada. Lamento que o Conselho de Medicina do Amazonas tenha aberto as portas para chegar nessa situação em que o sindicato hoje está impedido de fiscalizar. Mas eu não vou parar enquanto eu tiver mandato. Eu vou recorrer a todas as instâncias da justiça contra esse absurdo que é revoltante, lamentável. E quero dar um recado aqui.
Em breve, em outubro, estará aqui a Federação Médica Brasileira e nós vamos fazer uma mobilização para todo o Brasil e o exterior, que vai ter médicos aqui de Bolívia, Venezuela, Argentina, México, etc., vão saber desse absurdo, dessa ditadura que acontece aqui. É um assunto que nós vamos abordar ainda hoje, perfeitamente, nesse grande encontro internacional. Tem inúmeros pronunciamentos, inúmeras denúncias na área da saúde. Em nenhum momento, até hoje, eu tive o apoio do CRM. Não tenho conhecimento de nenhuma nota pública condenando as condições de saúde que se encontram nos hospitais. Muitos dos teus colegas médicos sobrecarregados, no limite do trabalho. Sim. Profissionais como enfermeiros sem receber há meses, certo? E isso impacta, obviamente, na qualidade do serviço prestado. Com certeza. Muitas das vezes chega ao ponto da população se revoltar contra o profissional da saúde, mas esquece que isso é em função de um sistema que está colapsando. E nessa minha caminhada, eu não tenho um posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. Isso é fato, certo? E eu concordo com os vossos posicionamentos. Eu queria te perguntar agora um assunto também que está na pauta hoje, certo? Que é a questão da database e o PCCS da saúde, certo? Isso aí é um tema que, como é que está a visão do sindicato para isso? Então, esse tema também é espinhoso, né? E eu digo também que é de você ficar revoltado. Wilker, na verdade, nós temos 2 planos de cargos e carreiras, né? Vigentes na área da saúde pública, né? Da atividade médica. E, se eu não me engano, nós fomos pioneiros, porque o Sindicato dos Médicos foi um dos que mais trabalhou para que se implantasse em 2008, né, o primeiro plano que foi, se eu não me engano, da Sensa e na sequência da Suzano em 2009. E esse plano realmente é uma lei, né, porque um plano de cargos e carreira ele é aprovado inclusive na Assembleia Legislativa, né? E desde que esses planos foram implantados a nível de Estado e a nível de município de Manaus, nós temos dificuldades as mais diversas para fazer cumprir o que está previsto na lei. Inclusive, Wilker, é lamentável, porque está previsto nos 2 planos que a cada 2 ou 3 anos, não me lembro agora ao certo, tem que se fazer uma revisão do plano para se adequar àquele momento das relações de trabalho, né? Então tem que ter um limite. Por exemplo, um pronto-socorro, uma porta de urgência, um pronto atendimento, né? Um SPA, aonde um médico dá lá um plantão sozinho como clínico, vamos dizer, e vai atender 100 pacientes, é desumano. 80, 100... Para ambos, né? Para ambos, para os pacientes e para o profissional médico. Ele precisa fazer suas necessidades fisiológicas, ele precisa se alimentar, ele precisa, inclusive, ter 1 minuto, 2, 5 dentro de uma sequência de trabalho. Até o digitador, ele tem uma pausa, né, regulamentada pelas normas regulamentadoras do trabalho, né? O profissional também que está ali com a caneta na mão ou o computador para prescrever, cuidando da vida, ele tem que ter isso. E nós nunca vimos aqui no Amazonas isso ser regulamentado. Nós fizemos algumas tentativas enquanto sindicato de que isso fosse motivo de um reestudo e reestruturar o corpo clínico, né, de algumas unidades, ampliando, evidentemente, e talvez até em alguns casos diminuindo, pode até ser, se você não tem a demanda necessária, né, ou vigente ali naquele momento. Mas o fato é que nós temos aqui unidades e situações em que o profissional médico faz, num período de plantão, às vezes algo em torno de 100 atendimentos. É absolutamente desumano isso. Isso tudo precisa ser revisto. Então, os planos de cargos e salários, eles têm essa previsão de revisão para exatamente adequar essas coisas de acordo com as normas vigentes, né? E também para determinar datas, né? No caso do município é em abril e no caso do estado é em maio, né? Para a reposição das perdas salariais. Isso é um direito do trabalhador, além de estar previsto no próprio plano, que é uma lei também, né? Simplesmente nem o Estado, e aí tem justiça tem que ser feita, muito mais o Estado, mas o município também não cumprem.
Nunca cumpriram. Todos os anos é a mesma lenga-lenga, a mesa municipal ou estadual permanente de negociação não consegue reunir. Aqui no Amazonas, ainda quem coordena as mesas é o gestor, que é um absurdo, quando na verdade deveria ser uma coisa tripartite, né, ou quadripartite até, porque é o trabalhador, a gestão, o usuário, né? E se nós pegarmos o exemplo aí de como foi a condução com os professores, não tem muita conversa não. É imposição. Pois é, então. Aí não dá. Então, nós temos aí datas bases de 2016 no estado a ser recebida. Nós temos diferença, os médicos para receber, de 2012. 11 anos para se receber uma diferença de 5,12 que não foi paga a gente e que no retroativo isso dá até um dinheirinho bom, tá entendendo? Nós vivemos na época da barrigada, todo ano é barrigada, vamos passar isso aqui, olha, é 9 que a gente tem que repor, mas nós vamos pagar 4,5 aqui e esse 4,5 fica para o ano que vem, aí a gente paga junto com o de lá, tudo mentira, tudo mentira. Eu tenho meus representantes nas mesas, nos conselhos, eu digo que são heróis, porque tem que ter muita paciência. E outro dia alguém que me assessorando, disse, mas doutor, tem que ter paciência, não. Mas negociar até quando? Eu não posso, eu fiquei 5 anos, os 5 anos primeiro meu no sindicato, de 2012 a 2017, eu negociei o tal do 5,14 que é devido desde 2012, entendeu? E até hoje não pagaram. Já tem decisão judicial a favor da gente. E o Estado não paga, Wilker, entendeu? É lamentável. Eu posso lhe dizer que não é por falta de recurso. Isso aí eu posso dizer... Tenho certeza que você está vontade política. Agora nós vamos abordar um assunto importante. Dr. Mário Viana, o que é o 5º Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras? É a bandeira que a gente defende para o nosso interior, de uma carreira médica de Estado, né? Que é diferente de um médico estatutário. É lógico que essa carreira ela é conseguida através de um concurso público, né? Em que o médico se candidata a fazer as suas atividades profissionais, começando a sua carreira como o pessoal do Poder Judiciário no interior. E essa ideia é para que a gente possa ter quadros que aceitem de fato a se interiorizarem e contribuir de forma praticamente integral para a melhoria da nossa saúde dos nossos municípios, aqueles inclusive os mais distantes. E esse congresso sempre foi bem frequentado com colegas da América do Sul. Algumas vezes já tivemos gente até da Europa, da Espanha e de Portugal fazendo, durante a pandemia, participação de palestras via internet, né? E a gente pretende, nesse congresso, fazer uma retrospectiva de alguns temas correlatos com essa questão da interiorização da saúde. O evento, esse ano, vai ser realizado dentro da Assembleia Legislativa, mas o Parlamento do Amazonas deveria ter orgulho de ser o único estado que tem essa previsão na Constituição. Ao final do encontro, sai uma carta proposta? Normalmente a gente faz isso, né, com vários pontos, e aí nós vamos ter também, além da questão da carreira, estou me alongando nisso, porque não vou enganar, é o foco principal do Congresso. Nós temos também a questão das novas tecnologias, né, que a gente entende que o Amazonas precisa ser privilegiado com uma telemedicina de ponta, né? Com isso precisa de ter internet, ou via satélite ou por cabo, que uma complementa a outra. Estive conversando agora há um mês atrás com o comandante militar da Amazônia, que disse que faz questão de comparecer ao evento. E a gente vai discutir até cirurgia à distância, através de robô e outras tecnologias, né? Vamos discutir a saúde dos nossos indígenas, né? Que virou alvo de tantas críticas, de situações lamentáveis de desnutrição, intoxicação por mercúrio, né? Mas também dos nossos ribeirinhos, que tanto os indígenas quanto os nossos ribeirinhos sofrem também, né? Sofrem, precisam de uma saúde mais adequada. E vamos discutir também a questão que nós passamos agora, graças a Deus, praticamente saindo dessa pandemia, situações de pandemias e catástrofes em que a gente tem que ter protocolos de prevenção e de, quando acontecer, infelizmente, saber como lidar com isso.
e a gente cometeu muitos erros nessa pandemia, com certeza, né? E precisamos rever tudo isso daí, tá? Então, são temas realmente que todo mundo que vem aqui e de fora elogia, que deveria ser, vamos dizer, discutido com mais profundidade, e a ideia é essa. E na sequência desses 2 dias de discussão com esses temas, né, nós vamos fazer uma viagem, já conseguimos um avião da Força Aérea, como conseguimos em 2016, para visitar São Gabriel, por motivos óbvios, né, que é uma cidade com mais de 70 mil indígenas, né? E vamos visitar Tabatinga, né? Pela questão da Tríplice Fronteira, Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras, né? E também estamos tentando conseguir uma autorização para visitar a base de Urucu, que é uma atividade de extração de petróleo no meio da selva amazônica, onde tem um serviço médico lá de ponta, né? Também uma empresa petrolífera que não consegue ter uma saúde de ponta, com apoio aéreo, com equipamentos e tal, para aqueles funcionários que trabalham lá serem assistidos numa situação de acidente ou mesmo de um mal súbito ou de alguma intercorrência de saúde, né? Ou seja, com vontade política e com algum investimento se consegue fazer isso de forma realmente excepcional. Estamos tentando trazer uma pessoa representando a Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre o aeromédico no Alasca, que consegue atender diversas situações de saúde no meio da neve. Neve e floresta não é a mesma coisa, mas se assemelha pelas dificuldades. Ambientes hostis, né? Estamos tentando trazer alguém da Embaixada do Japão, do Consulado do Japão, já estamos iniciando as conversas, para falar um pouco também sobre a questão de como o Japão se movimenta diante das catástrofes, terremoto e tal, etc. Tudo isso são contribuições que poderão, se a gestão pública de saúde, né, der um pouquinho de ouvido para a gente, poderão ser utilizados para o bem da nossa sociedade aqui, tão maltratada por todas essas dificuldades. As inscrições começam... Já estão abertas pela internet. Isso aí, tá? gente. Depois a gente pode Dia 10 de outubro, né? Isso, 10 a 11 de outubro são as palestras, 12 e 13 é a viagem, e no dia 14 a gente deve fazer uma confraternização ainda o local e o que tipo de confraternização vai ser feita, a gente vai ainda preparar. Faz tempo, isso ajuda a formulação das políticas públicas. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar, Will, que se você me permite, nós convidamos nada mais, nada menos, e aí não tem nenhum viés ideológico, pelo contrário, né? O ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, né? Que foi deputado federal também, né? Para falar sobre aspectos econômicos e sociopolíticos da Amazônia como um todo, né? E eu tenho certeza que vai ser uma palestra de 40, 50 minutos que vai realmente impactar todos nós, vai abrir o Congresso com essa palestra. Meus amigos, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, rapidinho a gente volta aí. É o tempo que você vai beber um copinho com água lá, porque o objetivo aqui, Mário, do Gabinete Cash é isso, nós vamos trazer, certo, discussões da sociedade daqueles que têm coragem de falar. Aqui, nesse lugar que está sentado o Mário, vai sentar pessoas que muitas das vezes não têm o espaço necessário. E aqui nós vamos conversar abertamente, inclusive, já quero até propor aqui para minha amiga Graciete um convite, a nossa amiga do sindicato dos trabalhadores da atividade privada. Isso. Nós estamos trabalhando um TAG, o TAG merece o termo de gestão, Mário, merece todo um programa. A gente já volta rapidinho, tá, gente? Já de volta com o nosso Gabinete Cash aqui, entrevistando o nosso presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Mário Viana. Agora, doutor Mário, nós vamos pro o Fala Povo. Roda a vinheta aí, é um quadro muito legal. Eu me chamo Esté, sou mãe do Manuel de 5 anos, uma criança que está dentro do espectro do autismo
e no momento ele se encontra com as terapias suspensas por falta de pagamento dos profissionais por parte do plano Apvida, que estão querendo forçar uma internalização de forma obrigatória dentro da rede, quando na verdade eles não possuem profissionais qualificados e muito menos uma estrutura apropriada para fazer o atendimento e o acolhimento dessas crianças. Isso nós estamos, obviamente, apurando, mas eu quero lhe dizer que não tem como não se sensibilizar. Com certeza. Os depoimentos são muito fortes, certo? É um tema que não pode sair, certo? Assim como não vai sair a questão dos monitores na SEDUC e na CEMED que não tem, certo? E aí, doutor Mário, também eu vou formalizar o sindicato. Eu vou fazer para o CRM porque eu tenho que fazer, certo? Mas de denúncias, de serviços de conduta errada, de até óbito lá naquela unidade. Então é muito sério. Se o senhor quiser comentar aí a fala da Esté aí. Então, minha opinião é muito verdadeira. Todos os planos de saúde maltratam, né, os seus clientes de uma forma geral, seus usuários e também os seus profissionais que atendem. Pagam mal, atrasam. A Unimed está atrasando há muito tempo. Quase ninguém mais está querendo atender a Unimed. Me perdoe, meus colegas da Unimed, é verdade. A Apvida não é diferente, né? E outros planos também. Então, é lamentável que a saúde complementar, que é a saúde privada, né? Porque a saúde pública, de uma maneira geral, ela é só uma. Mas a previsão é de que na Constituição existe uma saúde suplementar que complementa a saúde pública, que é direito do cidadão e obrigação do Estado, artigo 196 e 197, se eu não me engano, né? E, infelizmente, a tal da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um grande engodo, como a maioria das nossas agências, né? A Agência Nacional de Aviação, né? Tá aí, eu estou precisando ir com um encontro com o ministro do Trabalho agora no final do mês, 4.000 e poucos reais uma passagem para São Paulo. Meu amigo, está muito difícil, está absurdo, né? Qualquer lugar do mundo, eu acho que tem passagem aérea mais barata que no Brasil. Então, as agências, voltando à questão de saúde, a ANS não faz o que é seu dever, que é fiscalizar os planos de saúde em prol de um bom atendimento ao usuário. Pagamos muito caro. O segundo mercado de saúde complementar, de saúde privada no mundo, é o Brasil. O primeiro é os Estados Unidos. Ou seja, as empresas de plano de saúde aqui ganham muito dinheiro. Eu estou te dizendo de certeza, né? Eu conversando com as mães, o mais grave é que o autista, ele tem um tempo de janela, ele não pode ficar desassistido, certo? As janelas que ele perde não voltam, certo? E o que acontece? Os serviços continuam, descontinuam, tem todo um prejuízo emocional, ou seja, Sim. E isso está vindo à tona agora. Nós estamos tornando público, inclusive você pode acompanhar pelas minhas redes sociais, depoimentos. São tantos depoimentos, doutor Mário, que eu tenho que soltar devagarinho. Sim. Porque Imagina. cada um, uma mãe, cada um pai, faz questão de contar a sua luta e seu drama. Certo? Nós temos mais uma amiga que teve a coragem de participar do Fala Povo. Roda aí, gente. Quem é? É a Melise Gouveia. Boa tarde, meu nome é Melise. Eu sou mãe do Adriel, um garotinho de 7 anos, autista e TDAH. Um menino lindo, esperto, inteligente, em processo de alfabetização, muito bom em matemática. E que, infelizmente, para ter seus direitos garantidos e a cobertura das suas terapias pelo plano de saúde, todo mês é uma luta. Eles cancelam as continuidades, eles não confirmam o atendimento nas clínicas credenciadas. A gente tem que dar entrada todo mês e todo mês é uma luta para conseguir a liberação da continuidade das terapias, né? E agora, principalmente, por conta
das negativas, né, dos cancelamentos, literalmente dos cancelamentos. Então, meu filho tem tudo para evoluir, tudo para se desenvolver, mas que infelizmente está encontrando aí essas barreiras por conta do plano de saúde, né, que tenta de todas as formas prejudicar o seu desenvolvimento através da negativa das terapias. Melise, obrigado pela coragem, eu sei que não é fácil. É o que nós estávamos falando, doutor Mário. Muitas das pessoas, das famílias, se privando de muita coisa para não atrasar o seu plano, certo? Com dificuldade. Mães e pais aí com uma dificuldade tremenda de ter o seu direito. A ANS permite, porque eu tenho vários exemplos de serviços não prestados. Ao contrário da telefonia, que não mexe com vidas, mas também é um outro problema, que eles vendem planos e os serviços não são prestados. É só tu ir para o interior do Amazonas e saber o que é telefonia. Até aqui em Manaus mesmo já não está fácil. Na questão dos planos de saúde, nós estamos falando de vidas. Com certeza. Certo? Então, isso é um tema de caráter de consumidor. Nós estamos, dentro das nossas possibilidades, tentando fazer o possível, levando esse assunto ao conhecimento da sociedade. Parabenizo as mamães que estão tendo a coragem de colocar a sua cara porque já chegaram no limite. E eu espero que os órgãos de controle, Ministério Público, Agência Nacional de Saúde possam tomar as providências, certo? Nós temos um outro quadro agora, que nós vamos fazer um intervalozinho rapidinho, quando a gente voltar aqui, que é o Tá na Rede, ou seja, são aquelas pessoas que vão mandar mensagens, sugestões de pauta, denúncias, certo? Para as redes sociais, vamos ter a coragem de colocar aqui, certo? Em tempo real, tá? Beleza? A gente vai aqui pro intervalo e volta rapidinho. De volta agora no nosso último bloco desse primeiro programa aqui com o Dr. Mário Viana, certo? Presidente do Sindicato dos Médicos. Nós vamos agora, Dr. Mário, ter um espaço para as redes sociais, que é o Tá na Rede. Tá na Rede, você que queira contribuir com sugestões, denúncias, tem as minhas redes do deputado Euque Barreto, também, mas tem a rede do Gabinete Cast, certo? Os dois são meios de você nos ajudar a comentar sobre o atual, sobre o nosso entrevistado, sobre os temas e sobre programas futuros, temas futuros para nós abordarmos. Nós temos aí alguns amigos que contribuem na rede, né? Vamos lá. Nós temos aí a Márcia, obrigado Márcia. Novamente, doutor Mário, a pauta autismo, certo? Esse Denúncia problema novamente. da falta do pediatra, do neuropediatra, é um problema crônico aqui na nossa região. Só temos 3 neuropediatras especializados atualmente. E também o seguinte, não esqueçamos também que os CAICs, boa parte deles estão fechados. Sim. Já denunciados Há muito tempo. por esse deputado aqui, certo? Inclusive, essas mamães, não só em função da questão autismo, mas das doenças respiratórias que são sazonais, fecharam a pediatria do Platão Araújo, não reabriram, certo? Os CAICs estão fechados, cada CAIC deixa de atender 20 crianças por dia, fora a parte psicológica, certo? Então, aqui é um apelo aqui da Márcia, aqui, a gente faz novamente, doutor Mário, que os CAICs voltem a funcionar, porque CAIC voltando a funcionar, o ICAM, o Joãozinho, aquelas unidades deixam de ficar sobrecarregadas. Com certeza. E crianças passando horas para ser atendido, certo? Nós temos mais um pedido aí. Olha, Carmen, parabéns pela iniciativa. Tem que ser criado um instituto de grande porte pelo SUS para atender essas crianças. E já está na época já, né? Acredito que sim. Certo. O PCD aí é uma realidade. Nós
Tem a prefeitura poderia avançar mais com os CAPs, né? Poderia ter essa união de forças aí, prefeitura e governo, no intuito de amenizar. Uma grande estrutura é importante, mas imagina nós termos as ações integradas, doutor Mário, funcionando prefeitura e governo no intuito de mitigar esse sofrimento. Nós temos mais alguém ainda está na rede? O Kenny Rodrigues. Olha aí, ó. Esse também é um outro sofrimento. Os professores, nossos professores da rede pública estadual. Escolas, salas com mais de 35 alunos, sem a presença do monitor, certo? Que já está previsto há muito tempo, né? LBI, Sim. certo? E aí, como é que o professor consegue ministrar uma boa aula, certo? Como é que o aluno que precisa do monitor consegue desenvolver? Não está. Ali então faz de conta. Sim. E o que é mais grave que eu percebi, doutor Mário, quando não tem a figura do mediador, está em risco a criança que tem o autismo, certo? E também está em risco, que pode ser agredida, que pode, no momento de muito barulho, sem a devida atenção, se descontrolar, isso podendo colocar em risco a sua integridade e do coleguinha. Exatamente. Então o negócio é muito grave. Nós temos depoimentos aí e relatos de crianças com autismo sofrendo bullying, agressões. Mário Viana, queria fazer uma pergunta aqui, o senhor como médico. Nós temos uma lei estadual criada, de minha autoria, aprovada pela Assembleia, que garante que a pessoa com deficiência auditiva tenha o intérprete de Libra no hospital. Como é que é para o médico atender um deficiente auditivo se ele não tem um intérprete? Como é que seria numa emergência de um hospital? É preciso realmente, em algumas situações, você ter até muita criatividade. Mas realmente a sua lei é muito interessante na medida em que muitas vezes esse atendimento pode ser até um atendimento de urgência e você precisa de fato se comunicar. E infelizmente a língua de Libras, né, não é disseminada entre nós profissionais médicos e também seria talvez difícil todo mundo ter essa habilidade, né? Eu não vejo um profissional por unidade de saúde talvez suprisse essas necessidades, né? Ou, de repente, uma unidade ficaria referenciada para o atendimento desses deficientes. A proposta seria para que só os grandes hospitais. Exatamente. Então, certo. Perfeito. Eu não conheço a lei, mas já de antemão quero elogiar e ter essa coragem, né, de aceitar tudo como está, para baixo, né? Eu estou há 2 anos brigando para essa lei sair do papel. Certo? Eu não consigo. Inclusive agora, na votação da LDO, eu tive a minha emenda derrubada pela Assembleia, impedindo que isso virasse uma prioridade. Nós temos para mais de 200 mil surdos no Amazonas. E eles têm tanto direito como qualquer outra pessoa. Não tenho dúvida. Certo? Quero agradecer aqui os amigos do Tá na Rede, obrigado pela sua contribuição. Vou caminhar agora para o encerramento. As considerações finais do nosso convidado de hoje, o Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Então, Wilker, se você me permitir, antes de fazer minhas considerações finais, bem rapidamente, que chegou para mim aqui depois, uma informação da minha assessoria, né? Que, por exemplo, Wilker, só para os médicos saberem, né, o quanto estão perdendo e eles precisam estar acompanhando as ações do sindicato e apoiando, né, para que a gente tenha força política para fazer acontecer. Então, nós temos uma situação de database de 2020 na SES, né, já com reflexo em 2021 e 2022, né, e até mesmo em 2023, em que a gente tem aí um percentual a receber de 14,77, com reflexo em todos os adicionais, como adicional noturno, insalubridade, né, e, enfim, todas as outras gratificações que nós temos direito. Se fez um cálculo estimado, os meus advogados ficaram muito preocupados que eu anunciasse isso, poderia causar uma estimativa. Eu estou dizendo aqui bem claro para os profissionais, é cálculo estimado, não é um cálculo final, né?
e baseado num médico de início de carreira, graduado, sem especialização, sem mestrado ou doutorado. Porque conforme tem a especialização, o mestrado e o doutorado, você tem 25%, 30% e 35% a mais do que o médico só graduado. Então, seria para um médico graduado hoje, na SES, ele está perdendo algo acumulado em pelo menos R$30 mil. Não é uma fortuna, mas é um dinheiro que é direito desse profissional. Porque essas datas bases foram dadas barrigadas e o pessoal está deixando de ter na sua conta, no seu bolso, para a sua necessidade e da sua família. Isso só nessa situação da database de 2020, tá entendendo? R$30 mil. Então é um absurdo e a gente vai lutar até enquanto eu estiver no sindicato para que isso seja pago. Dizer como consideração final, teu programa, tenho certeza, já é um sucesso. A sua formatação aí, a sua equipe está de parabéns, é perfeita, faz uma interação com seus eleitores e eu vou ficar aqui à sua disposição, querendo o mais breve possível voltar aqui para a gente discutir outros assuntos. Olha, obrigado, Mário, eu agradeço, doutor Mário, certo? Porque o nosso intuito na condição de deputado estadual é contribuir. Ninguém torce para aquela bandeira do quanto pior, melhor. Eu quero o bem do Amazonas, quero o bem do meu estado, o bem da minha cidade, mas eu não posso me calar quando eu vejo as coisas erradas, certo? Eu fiz questão e agradeço o convite do amigo, porque a saúde é um tema que está muito presente no meu mandato ao longo desses 4 anos e meio. Sou testemunha disso. Eu quero deixar esse microfone à sua disposição, certo? E do sindicato para outras oportunidades. Você que nos acompanhou até agora, obrigado e até o nosso próximo Gabinete Cast, tá, gente? Um abraço.